Hoje eu, Karen e a Maria Alice, alunas do curso de Educação Física, vamos estar falando o que acontece com a fisiologia cardiovascular e respiratória de mamíferos em duas missões de exploração. A missão em Nautilus, que são a zona abissal dos oceanos, e a missão ao Everest, que é de grande altitude. Para isso, a gente vai considerar 3 situações em cada uma das missões. Primeiro, os exploradores que possuem todos os equipamentos e suprimentos necessários para ida e volta. Segundo, os exploradores que possuem todos os equipamentos e suprimentos necessários só para a ida. E terceiro, os exploradores que não possuem equipamentos e nem os suprimentos. Então, eu vou estar começando sobre a exploração dos mamíferos em missão Nautilus. Bom, então, a exploração da zona abissal dos oceanos, como a missão Nautilus, ela apresenta desafios únicos para a fisiologia cardiovascular e respiratória dos mamíferos. Então, eu vou começar abordando com a primeira situação proposta, que são os exploradores com todos os equipamentos de ida e volta. Bom, as adaptações necessárias. Primeiro, sobre a pressão hidrostática elevada, que a zona abissal ela tem altas pressões hidrostáticas. Os exploradores eles precisam de trajes e cápsulas resistentes à pressão para evitar efeitos adversos no sistema circulatório e respiratório. O suprimento de oxigênio. Os equipamentos de mergulho com tanques de oxigênio ou sistemas de reciclagem de ar, eles são essenciais para fornecer o oxigênio aos exploradores. Quanto aos possíveis desafios, o nitrogênio nos tecidos. A exposição prolongada a altas pressões, ela pode resultar na absorção excessiva de nitrogênio pelos tecidos, levando a doença descompressiva. Os exploradores, eles precisam seguir todos os protocolos de descompressão rigorosos. E as limitações de tempo, que o tempo de exploração ele é limitado pelos tanques de oxigênio, e o planejamento preciso e eficiente é crucial. Quanto à situação 2, os exploradores com equipamentos para a ida. Quanto às adaptações necessárias. Primeiro, a priorização de equipamentos que os exploradores eles precisam escolher cuidadosamente os equipamentos essenciais devido à restrição de espaço e peso. O treinamento específico, que é adequado, treinamento é necessário para lidar com situações imprevistas, uma vez que podem ter acesso limitado a recursos de suporte vital. Os possíveis desafios, então, é o risco de falha de equipamento, que a dependência de equipamentos limitados, ela aumenta o risco de falha técnica, exigindo habilidades de resolução de problemas por parte dos exploradores. E a gestão eficiente do tempo, que a necessidade de voltar com sucesso limita o tempo disponível para a exploração. A situação 3, que são os exploradores sem equipamentos ou suprimentos, que vai ser um risco extremo. Quanto às adaptações necessárias, o treinamento de sobrevivência extrema, que as habilidades de sobrevivência, como apneia prolongada e resistência ao frio, elas vão ser cruciais. As adaptações fisiológicas, que os exploradores eles precisam desenvolver adaptações fisiológicas para estar enfrentando ambientes de alta pressão e baixa temperatura. Os possíveis desafios é o risco de asfixia, que a ausência de suprimento de oxigênio, ela requer os exploradores dependam de suas habilidades de apneia, o que pode levar a risco de asfixia. E a exposição prolongada a condições extremas, que a falta de equipamentos limita a capacidade de enfrentar desafios como mudanças súbitas na temperatura e pressão. Então, em todas essas situações, é vital considerar a segurança e a saúde dos exploradores, incorporando tecnologia avançada, treinamentos especializados e o protocolos de segurança rigorosa. Então, quanto ao impacto na fisiologia cardiovascular e respiratória, que em todas essas situações, as mudanças na fisiologia cardiovascular e respiratória dos mamíferos exploradores variam de acordo com os recursos disponíveis. Enquanto os suprimentos adequados garantem a funcionalidade normal, a falta deles resulta em ajustes fisiológicos significativos. As adaptações necessárias em cada situação. Em cada situação, os mamíferos exploradores eles devem se adaptar às condições apresentadas, seja otimizando a respiração, controlando o fluxo sanguíneo
ou estendendo o tempo de exploração. A sobrevivência depende de ajustes fisiológicos. E os possíveis desafios enfrentados pelos exploradores, que ao enfrentar limitações de equipamentos e suprimentos, os exploradores eles podem encontrar desafios como a fadiga cardiovascular, exaustão respiratória e falta de dados relevantes para a pesquisa científica. Olá, meu nome é Maria Alice e eu vou explicar sobre o que acontece com a fisiologia cardiovascular e respiratória de mamíferos no Everest. Então, eu vou explicar sobre os fenômenos e processos que implicam nessa missão. Então, a primeira coisa é que o Monte Everest é um lugar muito extremo, né? Sujeito a diversos fenômenos e processos naturais. A primeira delas que eu vou falar é sobre a altitude extrema. Então, devido à sua elevação excepcional, o Everest está sujeito a condições dessa altitude extrema. Por quê? Isso pode levar a pessoa à hipoxia, que é uma condição onde não há uma quantidade adequada de oxigênio disponível para o corpo, né? Que também pode resultar em outras dificuldades respiratórias e outros sintomas associados à falta de oxigênio. E segundo ponto, que também é muito importante, são sobre as temperaturas de lá. O clima no Everest varia de frio extremo a temperaturas moderadas durante a temporada de escalada. E durante as tempestades, as temperaturas podem cair drasticamente. Então, quando elas caem, aumenta ainda mais os desafios de alpinistas nessa temporada. Terceiro ponto são os ventos. Os ventos fortes, né, no Everest. No Everest tem uma zona lá que é conhecida como a Zona da Morte, que são altitudes superiores a 8.000 metros. E é conhecida por ventos extremamente fortes, capazes de alcançar a velocidade de até 320 km por hora. Esses ventos podem representar sérios desafios para os alpinistas, que também é muito perigoso, né? Então, tem que ter os equipamentos necessários. O quarto ponto são as avalanches, que acho que a maioria das pessoas conhecem, né? Que é muito perigoso também, e são muito comuns no Everest, especialmente durante essa temporada que os alpinistas estão escalando. Por quê? A instabilidade das encostas perdem instabilidade, né? Devido ao movimento do gelo. Então, aumenta o risco dessas avalanches acontecer. O quinto ponto são os gelos e as seracs, que são as partes mais altas do Everest, que apresentam grandes campos de gelos, que são blocos de gelos instáveis. Essas estruturas podem representar perigos significativos para os alpinistas, especialmente se moverem ou caírem, né? O sexto ponto, que não menos importante que os outros, são as geleiras e fendas. O Everest é atravessado por muitas geleiras e fendas, que podem ser traiçoeiras para os alpinistas. Essas características glaciais podem, sim, mudar ao longo do tempo, devido ao movimento do gelo e às condições climáticas, né? Então, isso vai interferir muito, por exemplo, se a pessoa vai ter os equipamentos necessários e vai mudar muito de uma temporada para outra, porque ele já vai ter sofrido outros processos para mudar aquela fenda e as geleiras, né? Ou aumenta ou diminui, então isso pode variar. E o sétimo ponto, muito importante, é a radiação ultravioleta intensa. Por quê? A atmosfera mais fina, em altitudes elevadas, permite a passagem de mais radiação ultravioleta do Sol. E isso aumenta o risco de queimaduras solares e outros problemas de saúde relacionados a essa exposição excessiva aos raios UV. Então, às vezes, a pessoa vai falar assim, não, mas lá é clima frio, como que isso acontece? Acontece da mesma forma, vai ter o contato com a radiação solar, né, por causa da altitude, e isso pode acontecer sim.
Então, a combinação desses fatores faz com que escalar o Everest seja uma tarefa extenuante e perigosa, exigindo preparação adequada, experiência em montanhismo e equipamento especializado. Com isso, o professor pediu o seguinte: três condições que esses alpinistas poderiam estar em uma missão. A primeira delas é o seguinte: os exploradores possuem todos os equipamentos e suprimentos necessários para a ida e a volta. Então, eu vou falar aqui o que aconteceria se eles tivessem todos os equipamentos e suprimentos necessários para a ida e volta. Nessa situação, os exploradores têm a melhor chance de sucesso na escalada e retorno com segurança. Equipamentos adequados incluem roupas isolantes, que é muito importante para o frio extremo, né? Equipamento de escalada, oxigênio suplementar para as altitudes elevadas, alimentos energéticos e equipamentos de camping. Eles podem enfrentar os desafios da altitude, né? Temperaturas extremas e outros perigos com maior segurança. Então, nessa situação, eles teriam uma probabilidade maior de sucesso, tanto na ida quanto para a volta, né? E o segundo ponto, a segunda situação é o seguinte: os exploradores possuem todos os equipamentos e suprimentos necessários só para a ida. Então, o que aconteceria com esses exploradores que teriam só equipamentos e suprimentos para a ida? Com certeza não é muito bom, né? E igual no caso número 1, né? Que teve todos os equipamentos e suprimentos necessários. Então, nesse cenário que os exploradores só têm equipamentos e suprimentos para a ida, os exploradores enfrentariam sérios desafios durante a descida. Por quê? Porque poderiam ficar sem suprimentos essenciais, como alimentos, oxigênio, né? Enquanto estão em altitudes extremamente elevadas. E a volta do Everest é muitas vezes mais arriscada do que a subida. E a falta desses suprimentos podem tornar a descida mais perigosa. Então, a gestão cuidadosa dos recursos é crucial para maximizar a chance de sobrevivência. Ou seja, nessa situação aqui, eles teriam uma situação em que eles teriam que talvez pensar em economizar muito, né? E teria também uma probabilidade menor de sucesso, né? Nessa escalada. E a terceira situação é onde os exploradores não possuem equipamentos e nem suprimentos. Essa situação é extremamente perigosa e praticamente inviável. Isso é muito inviável, né? Porque escalar o Everest sem os equipamentos e suprimentos necessários seria uma tentativa praticamente de suicídio, né? Então, a falta de roupas adequadas, equipamentos de segurança, oxigênio suplementar, alimentação, aumentaria muito o risco da exposição da hipotermia, desidratação, edema cerebral e outras condições extremamente perigosas que poderiam ocorrer. Na realidade, os escaladores experientes e bem equipados já enfrentaram enormes desafios, né? Sem esses recursos essenciais, a sobrevivência deles seriam, sim, altamente improvável. Então, nessa última situação aqui, realmente é uma situação que talvez esses exploradores chegariam até certo ponto que não conseguiriam obter sucesso nessa escalada. E realmente é a situação mais provável de ter sucesso, né? Porque, querendo ou não, uma escalada ao Everest já é muito perigosa, né? Então, se esses exploradores tivessem todos os equipamentos e suprimentos necessários, seriam o ideal, né? Para conseguir a missão com sucesso. As outras, nem tanto.
E é isso.